Olá, meu nome é Cícero Washington e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como criar um ambiente de servidores baseado em Docker para praticar o Ansible. Se você é como eu, que acha que a gente leva muito tempo para criar um ambiente para praticar, né, qualquer coisa que você queira com Ansible, criar várias máquinas virtuais, vários servidores, configurar a chave SSH. Se você acha que isso toma muito tempo, fica comigo até o final que você vai ver como otimizar isso usando Docker. Se você quer conteúdo de qualidade sobre DevOps e todas as ferramentas relacionadas, você está no lugar certo. Bem-vindo à Academia DevOps. Vamos começar aqui o nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês um repositório que eu criei. Eu criei isso para mim mesmo e agora estou tornando público e fazendo um vídeo explicando aqui o passo a passo. Então, consulta aí no GitHub, Cícero WRDB, Ansible, Docker Playground. Você vai encontrar também um link aí para você copiar da forma mais fácil possível. Esse repositório é público, então todo mundo vai conseguir acessar. O que nós temos aqui nesse repositório? Tudo que você precisa para criar seu ambiente baseado em Ansible, usando Docker. Criar máquina virtual toma muito tempo. Então, você vai criar containers que vão se comportar o mais parecido possível com uma máquina virtual. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Acho que a primeira pergunta que eu preciso responder é: por que Ansible? Né? Que ferramenta é essa e para que eu usaria ela? Vamos imaginar que você tem um servidor que você precisa gerenciar remotamente. Você está aqui na sua máquina, você precisa gerenciar um servidor da empresa, por exemplo. Você faz uma conexão SSH e você roda os comandos que você quiser lá dentro. Ansible também é baseado em SSH, só que ele te permite rodar um comando em 100 servidores de uma vez só. Então ele é uma ferramenta de gerenciamento distribuído, mas ele te dá escalabilidade administrativa. Gerenciar um ou gerenciar vários é a mesma coisa. O Ansible permite que você crie grupos, então todos esses aqui rodam Debian. Então você roda um comando lá, apt install do Debian, em todos que rodam Debian. Roda só para esse grupo. Esse outro aqui é Red Hat ou derivado. Então eu rodo um yum install, DNF install, seja lá o que for, só para esses desse grupo. Então é muito mais fácil administrar quando você tem várias máquinas e quando elas não são completamente diferentes entre si. Elas têm algumas coisas em comum. Óbvio, como a gente automatiza muito em DevOps, sempre tem alguma coisa em comum. Então Ansible cai como uma luva para esses cenários. Dito por que Ansible, por que você deveria estudar e onde você usaria Ansible, vamos ver aqui como criar o ambiente para você estudar. Esse Ansible mais Docker Playground é justamente um ambiente proposto para praticar, para fazer testes, para você aprender. Mas muitas das dicas que eu dou aqui permitem que você faça pequenas modificações e use esse ambiente também para cenários de produção. Então, todos os questionamentos que vocês tiverem sobre quão seguro é isso aqui, eu vou estar tratando aqui nesse arquivo. Esse arquivo está em inglês, mas eu tenho também aqui uma versão em português. Eu vou sempre recomendar que vocês usem a versão em inglês, para que vocês pratiquem. Né? Eu mesmo preciso melhorar o meu inglês, mas dos últimos 7 projetos, só 2 eu criei documentação em português. Em todos os outros, eu criei documentação em inglês. Então, 5 de 7 projetos, eu tive que documentar tudo em inglês. Então, não perca a oportunidade de praticar. Se não é o melhor momento para você praticar o seu inglês, tem aqui uma ajuda em português, então não se preocupe. Mas fica aqui a forte recomendação. Aqui nós temos o porquê disso, né? Quais as vantagens de usar esse meu tutorial, vamos colocar nesses termos. Os requisitos. O que você precisa ter na sua máquina para poder reproduzir isso aqui? Uma instalação padrão de Docker. Então, muito fácil você fazer uma instalação padrão de Docker, até com um comando só. É opcional, mas é recomendado que você tenha o Docker Build Kit, né, para que o build da imagem seja mais rápido, aproveite melhor as camadas, entre outras coisas. E uma instalação padrão do cliente SSH, que por padrão, na maioria das distribuições, já vai ter lá uma instalação de cliente SSH. Tudo certo aqui então, né? Os requisitos são muito simples, então se você tiver uma máquina com Linux ou com WSL, você praticamente já tem isso aqui, talvez exceto só a instalação do Docker. Criar as chaves SSH. Nesse repositório vocês vão perceber que não tem nenhuma chave SSH.
A gente vai criar as nossas chaves. Por quê? Porque a proteção do SSH é você manter privada a sua chave privada. Então, se você conseguir garantir que ninguém tem acesso a essa chave privada, você vai ter garantias de que ninguém vai conseguir acessar nenhum recurso se passando por você. E por isso mesmo eu recomendo que você crie a chave privada e não coloquei essa imagem já pronta para vocês no repositório do Docker, por exemplo, né? Porque aí eu teria que colocar a chave privada e qualquer pessoa com essa chave privada também teria acesso a essa imagem e aos seus servidores. Vamos rodar esses dois comandos aqui então. Aliás, primeiro passo é clonar esse repositório. Eu tenho ele aqui, obviamente, né? Fui eu que criei, mas eu vim aqui para a pasta temporária aqui, justamente para poder criar do zero junto com vocês. Então, git clone e o caminho aqui, né? O URL do meu repositório git. Ele está fazendo aqui o clone cd ansible docker playground e o que vocês estão vendo aqui é exatamente o mesmo que está lá. Vejam que não tem aqui as chaves SSH. Nós vamos fazer isso agora. Vou voltar lá, copiar essas duas linhas, vou colar essas duas linhas aqui, criou a primeira, criou a segunda, e se eu der um ls aqui agora, eu tenho a chave privada do root, a chave pública do root. Qual é a ideia? Vou distribuir a chave pública em todos os recursos que eu preciso autenticar. E aí quando eu for me autenticar, eu vou apresentar minha chave privada, que só eu tenho. E aí eu tenho garantias de que só eu posso acessar. Óbvio, a segurança é tão garantida quanto a sua própria garantia de que ninguém copiou esse arquivo de você. A mesma coisa aqui para um usuário qualquer, que é um usuário que a gente vai criar já fazendo o build da imagem. O próximo passo aqui é criar uma rede do Docker. Eu não poderia usar a rede padrão do Docker? Sim, você poderia. Mas se você usar a rede padrão do Docker, você não pode especificar o endereço IP de cada um dos containers. Então, isso aqui é só para que você tenha também o poder de especificar o IP dos containers. Se você não quiser isso, não precisa criar a rede. E lá no comando que a gente vai rodar para criar os containers, você vai tirar lá uma das opções. Mas eu vou fazer aqui o passo a passo completo. Até porque na hora do estudo fica muito mais fácil se você puder associar. O IP1 é do servidor 1, o IP2 é do servidor 2. Isso facilita pra caramba, então é algo... Eu particularmente não abro mão disso. Então, criei a rede, build da imagem. Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer dessa forma aqui. Só que existem algumas informações que estão hard-coded direto no Dockerfile. Abriu aqui no outro monitor. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. E deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui. O Dockerfile já está aberto aqui. E se vocês observarem aqui nessas linhas, ó. Deixa eu voltar aqui no começo do Dockerfile, só para vocês darem uma olhada rápida. Eu não vou passar linha a linha aqui não, porque tomaria muito tempo. Se vocês quiserem uma explicação, deixem aí nos comentários para que eu possa fazer uma explicação melhor desse Dockerfile em outro vídeo, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito comprido, eu não quero isso não. Eu quero fazer uma coisa mais rápida e em outro vídeo a gente explora melhor os detalhes que vocês quiserem. E se vocês acharem que esse vídeo é interessante, se vocês querem mais vídeo como esse, por favor, comentem, deixem aí a sua indicação de que gostou, porque isso nos dá um indicativo do que é melhor produzir aqui para o nosso canal. Ok, essas informações aqui, elas estão direto no Dockerfile. Num ambiente de produção você não deveria fazer dessa forma, porque quem tiver acesso ao seu Dockerfile vai ter acesso às credenciais para acessar os seus recursos. Aí não adianta nada você proteger o seu servidor com chave pública, chave privada e deixar uma senha exposta, né? Não vai resolver. Aqui, obviamente, o interesse é, eu preciso criar um ambiente rápido. Então já estou deixando um usuário e senha padrão aqui, né? Eu até deixaria um usuário e senha mais simples aqui, mas é só para que vocês tenham ideia de que vocês precisam trocar essa informação aqui antes do build. Ou talvez essa nem seja a melhor forma. A melhor forma é fazer desse jeito aqui, ó. Esses dois comandos que eu coloquei, esses dois espaços que eu coloquei aqui antes do comando, não são à toa. É para que ele não vá para o histórico. Na maioria das distribuições, o bash vem ativado como opção, que se você botar um espaço antes do comando, ele não vai para o histórico. E aí é justamente para você poder digitar sua senha aqui, e ela não vai para o histórico do seu shell. E com isso você não vai expor sua senha em nenhum lugar. Primeiro, tenha certeza de que esse esquema aqui funciona, porque isso aqui tem que ser ativado, né? Eu não vou explicar também aqui como ativar, mas é fácil encontrar isso na internet.
e especificamente para Bash, né? Eu não vou falar de outros shells aqui. Eu uso Bash e é o que a gente geralmente encontra nos containers, por isso mesmo que eu uso Bash. E tenha certeza de que não vai para o histórico, que não vai ficar gravado o comando em nenhum lugar. Se você fizer desse jeito, você vai poder especificar seu próprio usuário e senha aqui. Como é um ambiente de teste, como eu não estou preocupado aqui em fazer uma coisa muito elevada do ponto de vista de segurança, eu vou fazer do jeito mais simples. Vou fazer esse build. Nos meus testes, apagando todo o cache, eu levei 10 minutos para construir essa imagem. Aqui eu tenho um cache aqui, mas eu não tenho garantias de que vai ser rápido. Então eu vou deixar o build rodando. Se demorar muito, já terminou, né? Foi super rápido. Foi basicamente só copiar os arquivos que mudaram, né? Ó, daqui para baixo. Então, como foi rápido, eu não vou precisar adiantar o vídeo. Mas a minha imagem foi criada. Docker image ls é essa imagem aqui. Eu tenho imagem padrão do Nginx, do Debian, e agora essa aqui que eu acabei de criar, que tem essas chaves. Então, no final aqui, olha, como vocês podem ver, etapas 6 e 7, né, ele copia as chaves públicas para dentro dos locais padrão, né? Dentro de root.ssh authorized keys e dentro de home cicero.w.ssh authorized keys. Né? Então ele já está copiando os arquivos de chave pública para dentro do container para que eu possa acessar tanto com root quanto com cicero.w. Esse container, eu vou seguir o roteiro. Tem várias coisas aqui que eu preciso falar para explicar para vocês, né? Por que demora 10 minutos? Porque eu estou fazendo uma instalação um pouco mais parecida com um servidor Linux e não parecida com um container. E por isso toma um pouquinho mais de tempo. Acho que o próximo comando que eu vou rodar aqui é o melhor para explicar isso. É exatamente ele, ó. Lembra o que eu disse? Eu quero usar a rede padrão do Docker. Então você não vai poder especificar um endereço IP. Você vai ter que tirar essa linha aqui para que esse comando funcione. Aqui tem várias opções aqui, ó, que estão relacionadas à segurança. Essas opções que estão relacionadas à segurança, elas existem porque duas coisas eu quero fazer aqui nesse container para ficar o mais parecido possível com um servidor Linux. Primeiro, eu quero deixar o serviço SSH rodando como se fosse um serviço e não um comando. Né? Então, o que roda lá no entry point do meu container não é o comando do SSH, é o serviço completo. Outra coisa, eu quero suporte ao systemd para poder instalar um servidor web, para poder instalar o que eu quiser, como seria num servidor Linux. Então, para instalar o systemd, eu preciso de todas essas configurações aqui relacionadas à segurança. Então, se você for usar em produção algo parecido com isso, baseado nisso que eu estou apresentando para vocês, dá uma olhada na documentação para que serve cada uma dessas opções. Porque é importante que você entenda para que serve cada uma delas e o risco que você está correndo se você ativar isso aqui num container. Óbvio que se você tiver uma proteção, como num servidor Linux, ativar isso aqui não é problema. Mas você precisa entender quais são as proteções que você precisa ter no seu ambiente. Além disso, eu estou colocando aqui para publicar a porta 22. Pode ser que para o seu teste você vai precisar publicar várias outras portas. Então, talvez até você queira deixar aqui uma lista com, sei lá, umas 5 portas abertas, para quando você for instalar alguma coisa, eita, eu tenho que usar uma dessas 5 portas aqui, porque são as únicas que estão publicadas aqui no meu container. Então, esses pequenos detalhes você precisa entender. Além disso, esse comando docker todo aqui, ele está rodando dentro de um for, e ele vai criar, no caso aqui, 2 servidores. Ele vai rodar... Ele vai fazer uma expansão disso aqui, né? Então isso aqui vai virar uma sequência numérica, 1, 2. Se você quisesse 20 servidores, 1.20, ele ia criar os 20. Ah, eu já tenho 20, eu quero criar mais 20. Então você coloca lá do 21.40, né? E aí ele cria do 21 ao 40 para você. Enfim, tá bem fácil de adaptar e colocar os servidores que vocês quiserem aqui. Ele vai pegar esse número e vai colocar no final aqui do nome do container. Então, Ansible SRV1 e Ansible SRV2. A mesma coisa ele vai fazer aqui, ó, com o IP. Então tome muito cuidado se você quiser colocar um nome aqui, né? Por quê? Porque aqui não vai funcionar. Você vai ter que mexer aqui também. Enfim, qualquer lista que você colocar aqui vai funcionar, desde que você tenha cuidado com esse detalhe aqui. Vamos rodar isso aqui e vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou voltar aqui para o meu terminal. Primeiro eu vou rodar um docker ps-a. Eu não tenho nenhum container rodando aqui no meu
no meu WSL. Vou colar então esse comando, agora sim. E aí ele criou o primeiro e o segundo container. Tá aqui os identificadores dos containers. Vamos rodar o docker ps-a de novo, olha. Ansible srv1, Ansible srv2. Criou os meus 2 servidores. Então, é como se eu já tivesse criado aqui as máquinas virtuais com a instalação de Linux lá, padrão. Veja, quanto tempo leva para baixar uma imagem que já venha com um usuário e senha configurado, já venha com chaves SSH configuradas, enfim. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido para subir o ambiente, para criar o seu ambiente de teste. E lembrando que como é container, se você quiser criar um, ou se você quiser criar 20, é muito mais rápido do que se você comparar com máquina virtual. Subir uma ou subir 20 é completamente diferente. Vamos voltar aqui no na nossa listinha. Esse aqui é só para mostrar o IP. Deixa eu copiar e colar esse comando aqui também, porque eu acho que nesse aqui está muito mais bonitinho de entender, né? Ó. Ansible SRV01 pegou o IP final 1 e assim por diante. Você pode usar a faixa inteira do 1 até o 254. Por quê? Porque o Gateway e todos os outros serviços do Docker estão aqui no terceiro byte na faixa 0. Isso aqui é uma rede 16, né? Um /16. Então, esse aqui, 0 alguma coisa, é controlado pelo Docker. 1 ponto alguma coisa é controlado pelo que você criar aqui no ambiente. Então, já está pronto de maneira fácil para criar até 254 servidores aqui para o seu teste. Que eu acho que é suficiente para a maioria dos casos, né? Para a grande maioria dos casos. Vamos testar o acesso agora. Vou primeiro testar o acesso do root. Já logou aqui como root. Veja que agora eu estou no Ansible SRV01. Antes eu estava aqui na minha máquina, a IdeaPad, né? Agora eu estou no Ansible SRV1, né? Não é 01, é 1. Eu geralmente coloco 0, mas naquele for ali, para colocar o 0, não é que seria mais complicado, é só colocar 01 a .02, ele faria com 01, 02 e assim por diante. Mas eu deixei, né, só um dígito mesmo. Deixei ele à vontade aí na quantidade de dígitos. Já acessei como root, vou fazer o mesmo acesso, só que aqui eu vou colocar a chave do user e aqui o nome do usuário que eu criei é CíceroW. De onde vem esse nome? Só relembrando, daqui, ó, desse argumento, que você pode usar o que está dentro do Dockerfile ou você pode passar um argumento no momento do build. Se você tem dúvidas sobre Docker, a gente tem também um curso de Docker, já deve estar disponível aí no nosso canal. Se não tiver, aguarde que em breve vai ter um curso de Docker completamente gratuito. Eu explico tudo sobre argumentos, variáveis de ambiente, quais as diferenças, o que roda em tempo de build, o que roda em tempo de runtime, né, em tempo de execução. Então, tudo explicado. Eu devia ter copiado esse comando, mas eu já adaptei o comando que estava lá, né? Já está tudo pronto aqui. Agora eu estou com um usuário comum. Então você vai ter a oportunidade de fazer seu teste com um usuário comum ou como root, dependendo do que você precisar. E você tem aqui um sudo bash. Você já tem por padrão um sudo configurado sem senha, que é o ideal para você usar em conjunto com Ansible quando você precisa de um acesso de sudo no seu servidor. Então, se você quiser desativar isso, dá uma olhada no Dockerfile, que é fácil você entender o que está sendo feito lá. E mais uma vez eu deixo aqui aberto para que vocês comentem. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada do Dockerfile, a gente cria um novo vídeo baseado, focado só nisso. Ok, vou sair aqui do meu sudo, vou sair aqui da minha seção SSH, voltei aqui para o meu prompt. Vou continuar nas explicações que eu tenho aqui. Se você quiser remover tudo, roda essa listinha de comandos aqui. O primeiro for vai remover cada um dos servidores. Então, se você criou 2 servidores, você vai ter que manter aqui. Se você criou 20, você vai ter que botar 1.20, né? Esse próximo aqui vai apagar a imagem e esse próximo aqui vai apagar a rede que foi usada para os containers. A ordem aqui não importa muito, desde que o primeiro seja apagar os containers. Aqui tem a configuração do Ansible. Se você não tem o Ansible instalado na sua máquina, você roda o comando padrão da sua distribuição. Nos derivados de Debian, sudo apt install Ansible. Foi exatamente assim que eu configurei. Aqui tem o arquivo de configuração dos hosts do Ansible.
Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Aqui ele está marcando de verde porque essas chaves eu não mandei para o GitHub, né? Eu criei elas aqui agora, então esses arquivos não fazem parte do conteúdo que está lá no GitHub. Hosts, esse arquivo que eu quero mostrar para vocês. O que é que nós temos dentro desse arquivo? Você pode colocar comentários nesse formato, sem problema nenhum, e você cria grupos, usando aqui os colchetes. Na sequência, você cria linhas com várias configurações, mas aqui para esse ambiente bastam duas. O nome do servidor, o nome que você quer que o Ansible utilize para reconhecer aquele servidor, que é o mesmo nome que eu estou usando lá na configuração do Docker, e o IP dele. Então, o que é que eu estou fazendo nesse for aqui? Eu estou criando um novo arquivo de hosts e colocando lá dentro uma linha para cada um dos arquivos, para cada um dos servidores que foi criado, né? Já que aqui esse for está respeitando aquela mesma sequência numérica que eu usei antes. Então, mais uma vez, se você criou 20 servidores, você vai colocar 1.20. Isso aqui é o suficiente para criar esse arquivo aqui. É só isso que você precisa, né? Esse Ansible Host é para identificar pelo IP, para que você não tenha que configurar um serviço de DNS, o que seria mais complicado para você ter que usar, né, para você conseguir usar o nome no lugar de usar o IP. Continuando. Existem outras configurações que poderiam ficar nesse arquivo, mas que eu deixei separadas. Vamos dar uma olhada. Mais uma vez eu cliquei errado aqui. Aqui e aqui. Você poderia colocar todas essas configurações personalizadas para os hosts. É só colocar espaço, próxima configuração, espaço, próxima configuração. Mas aqui eu coloquei num arquivo diferente. Por quê? Porque assim, essa mesma configuração ela é aplicada a todo mundo que estiver nesse mesmo grupo aqui, ó, Ansible Servers. E como o nome de grupo que eu usei foi esse, então o que tiver aqui dentro de Ansible Servers se aplica a todos esses servidores do grupo. Se eu quisesse criar um outro grupo, né, sei lá, Postgres Servers, eu poderia criar um outro grupo. E aí aquelas configurações não valeriam para esse cara. Mas eu poderia fazer assim, né? Ó. E aí aquelas configurações valem não para esse cara, mas para esse cara que é o mesmo. Né? O mesmo IP, o mesmo nome, então é o mesmo. Então você pode fazer várias configurações de agrupamento aqui nos grupos do Ansible. Isso é uma das coisas que eu acho assim formidáveis no Ansible. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre agrupamento de servidores no Ansible, dá um conteúdo bem legal. Vamos apagar isso aqui, deixar como estava antes e voltar para cá. Quais são as configurações que eu estou colocando aqui? Eu estou dizendo qual é o arquivo de chave privada que eu vou usar nesses servidores. Então, lembra que quando eu rodei o comando SSH eu coloquei "-i" e apontei para esse arquivo? Então aqui é o equivalente dessa mesma opção. Aqui eu estou colocando essa opção aqui, ó, não fazer a checagem de chave do host. Ah, significa que se a chave estiver errada ele vai conseguir acessar? Não. Ele só não vai dar um alerta. E por que eu estou colocando essa opção? Porque quando você acessa pela primeira vez, ele fica esperando pelo yes, para você confirmar a primeira conexão e incluir o servidor lá no arquivo de configuração do SSH. Então isso aqui vai ignorar essa confirmação. A porta SSH usada nesses servidores é a 22. E o executável, quando eu chamar o módulo shell, é o /bin/bash. Ok, todas essas configurações estão nesse arquivo. Esse arquivo fica dentro do diretório groupvars e o nome dele é Ansible Servers. Voltando no nosso procedimento. Estou explicando cada uma dessas coisas aqui, né? Então, tudo que eu estou dizendo aqui no vídeo já está bem detalhado no documento. Pode ser que eu acabe falando uma coisa a mais ou uma coisa a menos, mas está tudo detalhado. Vamos começar a rodar um comando nos servidores usando o Ansible. O que esse comando aqui faz? "-m shell. Então, "-m é módulo e no caso eu estou usando o módulo shell. Shell é para rodar um comando e como a gente acabou de ver, ele vai rodar usando o bash. "-a é o argumento do módulo. E aí eu estou rodando o comando uptime. E no final aqui eu estou colocando onde você vai rodar esse comando. Em Ansible Servers. Como isso aqui é o nome de um grupo, então todos os
servidores do grupo Ansible Servers. Vamos ver se vai funcionar. Aqui está, né? Ele mostrou aqui, ó, Ansible SRV 2. Ele tá apto a... Ele tá mostrando aqui um horário bem acima aqui do normal, mas ele tá mostrando aqui o app da minha máquina, né? E não do container. Ok, mas ele conseguiu rodar o comando. Toda vez que você vê amarelo no Ansible, significa conseguir rodar e obtive um novo resultado. Se for verde, consegui rodar e obtive o mesmo resultado que eu já tinha antes. O próximo comando, eu nem lembro qual foi. O Python 3. É importante que nos seus servidores tenha o Python 3, mas se você estiver usando o Ansible, é interessante que você tenha. Funciona sem? Funciona, mas o Python 3 ele vai ser mais rápido para várias coisas, vai permitir usar todos os módulos sem problema. Então aqui eu estou só checando se está instalado, mas está lá no Dockerfile, é só analisar lá que vocês vão ver que a instalação acontece lá. Ok. Exemplos. Agora nós chegamos na cereja do bolo, né? Eu quero estudar Ansible. Por onde eu começo? Começo por esse exemplo aqui, tá ótimo para começar. O que nós temos aqui? Nós temos um exemplo 1.yaml, que está aqui dentro desse repositório, dentro da pasta Playbooks, em que eu explico como fazer algo básico funcionar. Vamos dar uma analisada nisso, vamos entender esse funcionamento aqui agora, para conseguir fazer o nosso Hello World com o Ansible, né? É um exemplo bem simples. Eu vou clicar aqui nesse arquivo MD, vou abrir aqui em outra guia para ficar fácil de alternar entre eles. Veja que é um exemplo bem simples, né? Ó, toda a explicação está aqui, bem simples aqui. Esse exemplo 1, ele usa 6 tasks. Eu não usei roles para ser realmente um exemplo mais simples. Ele usa uma task chamada debugvars para você pegar o valor das variáveis do Ansible que a gente está usando nesse playbook. Ele está usando também um apt cache para atualizar o cache do apt. Um install Python para instalar o Python nas máquinas, mas a gente já viu que já tem essa instalação lá. Talvez não todos esses pacotes, então vou assegurar que esses pacotes estejam instalados. O Ansible também, ele tem aquela premissa de comandos idempotentes. Eu tenho Python. Qual é o prejuízo em tentar instalar o Python numa máquina que já tem Python? Nenhum. Então, faça isso. Cumpra esse requisito. Para você ter garantia de que tudo que você precisa já vai estar instalado. Não tente adivinhar as coisas, né? Use comandos idempotentes. Install Python Libraries. Aí ele instala aqui. Eu uso uma biblioteca só, Flask, que é basicamente para ter um exemplo. Aí copia o arquivo do Python que eu quero executar no servidor e executa a aplicação Python. É isso que a gente vai fazer aqui a partir de agora. Vamos abrir o arquivo, que eu acho que fica muito mais fácil entender vendo essa configuração lá. Playbooks example.yaml example1.yaml. Tudo é YAML, né? Os playbooks, as configurações, tirando esses arquivos que são como se fossem arquivos de configuração do Windows, né? Que é um grupo e um chave valor colado com igual assim, né? Tirando esses arquivos que são assim, o resto é YAML. O que nós temos aqui? O nome do meu playbook, exemplo 1. Em quais hosts eu quero que esse playbook rode? Ou seja, as tasks que eu estou mandando executar aqui, elas vão rodar em quais servidores? Elas vão rodar apenas no servidor 1. Se eu colocasse aqui Ansible Servers na linha 3, ele ia rodar nos dois. Eu ia ter a mesma aplicação rodando nos dois. Become True é para fazer com que essas tasks elas rodem como se fosse root e não apenas como se fosse um usuário comum, um usuário padrão, né, digamos assim. Var files. Existe um arquivo onde eu configuro variáveis. Geralmente a gente coloca lá as constantes, né, coisas que a gente não muda e que quando a gente muda, a gente quer que mude para tudo de uma vez só. Vamos dar uma olhada nesse arquivo. Dentro de playbook, vars example1.yaml. Então eu tenho aqui, ó, EX01 port 5000 e EX01 host 0000, que é o IP e a porta que eu vou usar na configuração do Flask. Já eu explico o que é Flask. Voltando aqui então no playbook. Essas variáveis elas vão ser importadas então desse arquivo e vão fazer parte da configuração desse playbook. Aí na primeira task, que é debugvars,
eu estou justamente colocando uma mensagem aqui apresentando essas duas informações. Quando a gente executar o nosso playbook já, a gente vai conferir se essa informação está correta. Aqui vai ter sempre um padrão para cada uma das tasks. Um nome e um módulo. Dependendo do módulo que você usar, as opções aqui vão ser diferentes. Então, nome e módulo. O nome ainda é opcional, então você nem precisa colocar o nome se você não quiser. Mas, obviamente, por uma questão de organização, eu não recomendo a ninguém que faça um playbook sem colocar o nome de cada uma das tasks, roles, seja lá o que for. Né? Faça de maneira organizada. Então, no debug, eu tenho a opção message, né? Já que debug é para ver alguma coisa que está acontecendo, né? Me mostra isso. Debug é basicamente isso. Aqui, já no módulo apt, eu tenho a opção de update cache e yes. Então, em outras palavras, eu estou fazendo o apt update aqui, né? Só que eu não estou usando o comando apt update, eu estou usando o módulo do Ansible chamado update, o módulo do Ansible chamado apt. Estou usando a opção update igual a yes. Aí, install Python, mais uma vez um módulo apt, só que dessa vez eu não vou usar o update cache, eu vou usar o name. E aí vou passar uma lista para esse cara. Python 3, Python 3 pip, Python 3 dev. Os 3 pacotes apt que eu preciso instalar. No próximo aqui, ó, eu estou usando o módulo pip, que é o, se fosse na linha de comando, seria o python-mpip ou pip install, né? E estou mandando instalar o Flask na versão 2.2.2, né? 2.2.2. É a única biblioteca que eu uso no código, já a gente vai ver isso. Mais uma task, copy Python files. Eu estou usando o módulo copy, que é para copiar arquivos. A origem é esse arquivo Python, que já a gente vai ver. E o destino é esse arquivo, esse diretório dentro do meu servidor lá, né, do servidor que eu quero utilizar. E aqui, execute Python application. Nós temos aqui, ele faz um cd nesse diretório, depois ele faz um no-up. O que é um no-up? É um comando para permitir que você se desconecte do terminal sem derrubar o comando que vai ser executado aqui na sequência. Então é para isso, para que ele encerre o playbook do Ansible sem parar o Flask. Só para isso. E aqui é o comando do Flask para iniciar a aplicação Python. Menos no debug, menos appman. Isso aqui está lá no arquivo do código do Python, já eu mostro. Menos host, ele vai pegar o valor lá da variável que eu mostrei para vocês agora há pouco. E menos port, ele também vai pegar o valor de lá. E o i comercial é só para garantir que ele vai rodar isso aqui em segundo plano, para quando eu desconectar o terminal não derrubar esse comando. Então, esse i comercial e esse no-up que eu estou usando aqui é para garantir que vai continuar funcionando mesmo depois que o playbook encerre a sua execução. Acho que tem umas coisas aqui que eu deveria mostrar para vocês antes de começar. Vou voltar aqui no meu terminal. Eu vou abrir aqui um outro terminal. Aumentar aqui o tamanho da fonte. cd/tmp Ansible Playground. Eu vou rodar o comando ssh aqui de novo. Acho que eu vou até copiar de lá para não ter que digitar. Passei aqui. Vou com o usuário comum mesmo. Volta para cá. Vou ficar conectado aqui no servidor 1 como usuário Cícero W. Vou até mudar aqui para root sudo bash. E vou dar um ls no /opt. Veja que está vazio. Vou fazer um ls-la. Né, ó. Não tem nada nesse diretório. Ok. Por que eu quero mostrar isso? Porque ele vai criar, o código da nossa aplicação vai vir para dentro desse diretório aqui. Então eu quero fazer o antes e o depois. Vou inclusive usar também, aqui eu acho que eu não vou ter o comando ss. Não precisa do sudo, já estou como root ss-ntlp. Não tem. apt search ip tools. Eu não lembro, mas o fato é que a porta 5000 ela não vai estar aberta aqui. E eu vou usar essa porta. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. Comando apt
Search. Vou colocar uma expressãozinha regular aqui. Começa com IP. E aí eu vou ter aqui algumas opções. Cadê? São os pacotes que realmente começam com IP. Não lembro se é um desses IP úteis. IP traf, IP total, IP state, IP route. Acho que é esse aqui. Vamos ver. apt install IP route 2. Eu vou fazer essa experiência aqui. Vou sair um pouquinho do meu roteiro. Geralmente eu faço uma pauta, mas eu não me sinto na obrigação de seguir esse roteiro. À medida que eu vou encontrando, lembrando de coisas que eu considero importantes, eu vou fazendo. Mas eu também não insisto muito. Se não der certo, mas na verdade já deu, se não der certo eu abandono a ideia e explico em outro momento. Mas aqui já deu certo. Para que serve esse comando ss aqui? Nas distribuições Linux mais novas, esse comando geralmente vem instalado por padrão e ele permite ver as portas abertas. Eu tenho uma porta aberta aqui, porta 22 aberta pelo SSH, o serviço SSH. Mesma coisa aqui para IPv6, né? Então ela está disponível para IPv4 e IPv6. E eu tenho essa porta aqui, ó, 39423, que ele não está dizendo a qual processo ela está associada, mas isso aqui geralmente é o RPC, né? Remote Procedure Call. Geralmente essa porta vem aberta. Não tem como ter certeza aqui, né? E vocês vão perceber pequenos detalhes assim que no container funcionam diferente de um servidor Linux, mas provavelmente é RPC aqui. Vamos continuar então. Eu já tenho aqui uma explicação de quais são as portas abertas. Já já a gente vai ter a porta 5000 rodando aqui também. Além disso, eu verifiquei /opt que está vazio. Vamos rodar o nosso playbook. Vou vir para cá agora. Ansible playbook. Aí tá dentro da pasta playbook e o nome é exemplo1.yaml. É assim que a gente roda um playbook. Então o que eu estou fazendo com esse comando? Estou mandando ele rodar essas instruções que a gente acabou de passar por elas. Tem uma coisa antes de rodar esse playbook, né? Eu disse que eu ia mostrar o código em Python que está sendo rodado aqui. Não é o nosso foco, mas é importante entender para quando ver funcionando, entender o que eu fiz, né? Então é só por isso. Aqui, geralmente, eu sempre deixo uma explicação no começo do código. É o docstring, né? Como eles chamam. Sempre deixo uma explicação no começo do código. E sempre deixo aqui também os comandos que você precisa para fazer os principais testes, fazer os principais, né, instalar a biblioteca, enfim. Eu sempre deixo uma listinha aqui, que é uma especificação do próprio Python, né? Docstring, não essa parte. Mas essa explicação inicial, geralmente, é uma coisa que é recomendada lá pelo Python. Eu uso a biblioteca Flask, né? O criador do objeto, né? Esse é o nome que a gente usa em orientação a objeto. Enfim, a classe Flask e a função request, função ou método request aqui. Crio uma aplicação, tem um hello com a utilização básica, né? Para você usar, você precisa fazer isso. E tenho aqui uma pequena função. Veja como é pequena, né? Se você acessar /cipher, ele vai cifrar o texto que você passar usando uma cifra chamada tênis polar. Essa cifra, ela foi inventada por um autor chamado Pedro Bandeira, que escreve livros juvenis, né? Eu lembro quando eu li A Droga da Obediência, lá na 5ª série, se não me engano, e aí o grupo de garotos, lá de adolescentes, usavam essa cifra para trocar informações cifradas uns com os outros. Então, o que ele faz aqui nessa cifra? Ele substitui todas as letras da palavra tênis pelas letras da palavra polar. E como aqui eu estou fazendo computacionalmente, eu estou trocando tanto a versão minúscula quanto maiúscula para trocar todas elas de fato. Então, é basicamente isso que esse código faz. Não vou ficar explorando muito o Python aqui, apesar de que, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faça um outro vídeo. O que vocês quiserem
a gente vai tentar produzir aqui dentro das nossas limitações. Ok, esse é o código. Já já a gente vai ver ele funcionando aqui no nosso ambiente. Vamos executar então o nosso playbook. Tem mais um arquivo que eu não expliquei. Deixa eu passar por ele enquanto ele vai executando aqui. É o Ansible CFG. Onde está ele? Deixa eu diminuir todas essas pastas aqui. Aqui ele, ó. O que nós temos aqui? Aqui nós temos algumas opções que são do Ansible. Lembra que a gente viu aqui, ó, esse carinha aqui são opções para grupos de servidores que estão relacionados ao que está aqui no conteúdo do arquivo hosts. Já esse aqui não tem nada a ver com os servidores. São configurações do Ansible. E aqui a gente está dizendo, olha, o caminho do interpretador do Python. Se tiver o Python, geralmente os módulos, tanto todos os módulos vão funcionar, como eles vão rodar mais rápido se você usar o Python. O arquivo de inventário, então, apesar da gente ter configurado esse arquivo de hosts aqui, ele não significa nada enquanto você não configurar essa opção aqui, ó. Onde está seu arquivo de inventário, onde eu tenho a lista de todos os servidores que eu posso acessar. Esse aqui é o caminho, né? Ponto barra, ou seja, diretório atual, hosts. Forks. O que é isso aqui? Se eu tiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu quero que você faça só 5 simultaneamente, né? Número de tarefas paralelas. Esse stdout callback é como você quer que apareça a resposta de cada task. Eu estou usando o default, mas eu até marquei aqui, né, que os meus preferidos são Unix e default. O default é esse padrão que vocês estão vendo aqui, ó. O meu playbook do Ansible ele já executou até o fim. Aqui, olha. Para cada task que eu expliquei para vocês lá, ele vai ter uma entrada como essa, ó. Essa task aqui é uma task que você pode desativar se você quiser, mas se você não mexer nessa configuração, é o Gathering Facts. O que essa task faz? Ele coleta todas as informações do servidor de destino. Como esse cara aqui roda só no Ansible Server 1, ele vai coletar só dele, mas se eu dissesse para rodar em vários servidores, ele ia coletar de todos eles. Ele coleta outras configurações daquele servidor. Por quê? Porque pode ser que alguma configuração tenha mudado sem passar pelo Ansible. Então ele vai lá e coleta essa informação toda vez que você roda o playbook. Se forem vários servidores, isso aqui pode tomar tempo. Então geralmente as pessoas desativam essa opção quando tem um playbook que tem que rodar em vários servidores. Debug vars, olha só o que apareceu, ó. MSG, dois pontos, o IP e a porta que eu coloquei lá no arquivo de vars, mas que eu estou usando nesse playbook. apt. Aqui, olha, ele está dizendo que para usar esse módulo do jeito certo, com todas as opções, você deveria instalar uma dependência chamada Python 3 apt. Eu não tenho essa dependência instalada e por isso ele está reclamando disso aqui. Mas não significa que o módulo não funcione e por isso ele me deu uma resposta aqui verdinha, né? Mas você deveria ter essa opção aqui instalada. Então, toda vez que você tiver um aviso, ele vai aparecer com essa corzinha aqui, roxo, rosa, né? Essa cor aqui. Aí, a próxima task, instalação do Python, ok. Todas as tasks até aqui foram verdinhas, são ok. O que nós temos aqui, olha, com changed? Por que essa task está diferente, essa changed está diferente dessa ok aqui? Deu errado? Não. Ela deu certo. Por que elas são diferentes então? Porque apesar de eu ter feito uma instalação de Python, tudo que eu pedi para instalar já estava instalado. Então ele dá um ok. Ótimo. Eu não perdi tempo fazendo a instalação porque já está instalado. Mas se não tivesse instalado, eu instalaria e ela apareceria desse jeito. Já as bibliotecas do Python não estavam instaladas. E por isso deu um changed. O arquivo não existia, mas ele copiou para lá e por isso changed. E a execução também não estava executando. E por isso ele executou. Esse aqui talvez nem tivesse como ter ser um verdinho não. Mesmo que já estivesse executando, o comando daria um erro, né? O comando não é idempotente. Mas não estava executando, então ele disse, eu passei a executar e por isso o estado agora é changed. E aqui ele mostra um resumo, né? Esse recap aqui é recapitulando, né? Repassando todas as etapas. Olha, eu rodei essa task nesse servidor, 7 das tasks foram ok e 3 delas foram changed. Um reachable. Eu tentei rodar num servidor, mas eu não consegui alcançar o servidor. Não sei se rodaria certo ou errado, mas eu não consegui chegar até acesso ao servidor para começar a rodar. Filed.
tentei rodar a task, eu consegui acesso ao servidor, mas ela não terminou corretamente, deu erro na hora da execução. Skipped. Você tem como configurar algumas opções que permitem fazer com que algumas tasks sejam opcionais. Então, toda task que for opcional e não for executada, ela vai entrar nessa conta de skipped. Rescued é esse playbook já rodou antes e uma task falhou. Eu estou rodando ele pela segunda vez e das tasks que falharam, algumas rodaram. Ignorado. Essa task não era para ter rodado, né? Então, é parecido com skipped, mas tem algumas diferenças aqui. O fato é que ela rodou. Vamos ver primeiro as verificações que a gente fez agora há pouco. Começando por esse ls-la. Ó, antes eu não tinha esse diretório /app. Agora eu tenho. E dentro de app eu tenho o meu arquivo main.py que foi copiado durante a execução do nosso playbook. Aqui, olha, eu tinha portas 22, 39, 423 e 22 de novo. Vou rodar esse mesmo comando de novo, ss-ntlp. Agora eu tenho a porta 5000 escutando no endereço 0000, que é o equivalente do inválido, ou seja, em qualquer endereço que tiver configurado nessa máquina. Em outras palavras, é nossa aplicação que está rodando. Vamos fazer o teste dela agora, né? Eu também, para não perder tempo, eu vou copiar daqui, né? Aqui. Porque você digitar tudo isso aqui vai ser demorado, né? Estou acessando 172.18.1.1, porta 5000. Estou passando aqui um /cipher. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou começar não executando desse jeito. Eu vou começar executando desse jeito, ó. Eu não tenho duas rotas lá dentro do meu Flask, né? A primeira rota é a rota padrão. O que ele mostra nessa rota? Como utilizar. É isso aqui que você precisa digitar para conseguir usar o nosso serviço. E é basicamente a mesma coisa que eu estou passando aqui, ó. Então, agora eu vou executar desse jeito. Então, usando a cifra tênis polar, o meu exemplo de texto para cifrar, e aqui faltou um H, né? Eu estou percebendo esse erro aqui agora. Está na documentação o erro, inclusive. Eu vou consertar depois que eu gravar o vídeo aqui, que eu terminar de gravar. Esse texto aqui virou esse texto aqui. Então, significa que se eu pegar esse texto aqui e passar ele como parâmetro, vai funcionar. Vai funcionar. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que a sua URL está acabando aqui. Você pode botar entre aspas, ou o jeito mais recomendado é colocar um sinal de mais no lugar do espaço. Muito cuidado com os caracteres especiais que você coloca na URL, principalmente o i-comercial. O i-comercial ele tem um significado no Linux, então você não consegue colocar um i-comercial se não tiver entre aspas. Então, geralmente eu sempre digo, se vai colocar uma URL no comando do Linux, coloca entre aspas, é mais seguro. Mas veja só o que ele fez aqui, ele desfez a troca, né? E aí eu voltei a ter o meu exemplo of text to cipher sem o H aqui. Ok, nós acabamos de ver aqui como criar um ambiente em Ansible usando Docker, que é muito mais rápido para criar os seus servidores. A gente viu quais as configurações a gente precisa no nosso ambiente, como criar os containers, como fazer todos os testes para saber se está tudo funcionando. E a gente fez o nosso Hello World usando um playbook do Ansible. A gente conseguiu colocar um serviço Python Flask para rodar num dos servidores de destino configurados para serem gerenciados pelo Ansible e fez os testes nesse serviço. Então, uma aula bem completa e bem explicada do que você precisa para começar a estudar Ansible. Então, não perde tempo, vai lá, dedique o seu tempo ao estudo. Se Ansible faz sentido para você, seja você um DevOps, seja você um administrador, né, um sysadmin, seja você um desenvolvedor que quer ter mais controle do que você faz nos seus ambientes de teste, nos seus ambientes de aprendizagem, né? Então, vai lá, replica tudo isso aqui, manda as dúvidas para mim, para que eu possa responder aos comentários, e até o próximo vídeo.